Boa noite, Maria Helena, nossa secretária. Boa noite, colegas vereadores, presidente que está aí também. Boa noite. Boa noite ao pessoal da Câmara de Vereadores, funcionários. Boa noite a você que está nos assistindo aí via Facebook, quem vai nos escutar daqui a pouco via rádio. Falar um pouco de história hoje, porque a gente está no mês do trabalhador. Então, dizer que a passagem tão importante desse dia, comemorado, no caso, no dia 1º de maio, né? E que tem origem em uma série histórica de lutas dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, especialmente no final da década de 19, do século 19, que foi ali na época da Revolução Industrial, no século 18 para o século 19, surgiram muitas fábricas, surgiram muito trabalho, muita mão de obra era necessário naquela época. Só que, como o pessoal precisava muito de emprego, chegava ao absurdo de trabalhar em 16 a 18 horas diárias, não querendo trabalhar, mas a obrigação deles era trabalhar esse tempo. E aí, dentro disso aí, por um tempo se aguentou trabalhar assim, daqui a pouco eles começaram a fazer algumas batalhas, dá para dizer até batalhas campais, entre os funcionários, através de sindicatos, e os patrões, que tinham o poder na mão e tinham a polícia do seu lado. Então houve muitas mortes, muita tristeza, muitos pais de família lutando por querer estar mais tempo com em suas casas. E dentro disso aí foi se trabalhando, os sindicatos se organizando, brigando por melhores condições, que hoje, se a gente for analisar, hoje a gente trabalha 8 horas por dia. E a gente vê que não é fácil mesmo, trabalhando 8 horas por dia, trabalhar 44 horas por semana. Eu sempre digo assim, nós trabalhamos 44 horas por semana. Mas ainda hoje tem lugares que é até engraçado, mas eu vou ter que falar, porque existe a escala de 10 por 1. Mas o pessoal vai dizer, mas o Sandro é louco, a semana tem 7 dias só. Mas não sou louco, não. Ainda existe, na atual situação nossa, alguns locais de trabalho que os trabalhadores trabalham 10 dias e folgam 1. Dá para dizer, quase um escárnio do funcionário fazer esse tipo de horário, né? Esse tipo de escala. Mas existe. Então a gente tem que muitas vezes olhar que o funcionário também precisa de descanso. Nós temos leis que foram criadas a partir da CLT, principalmente ali, lá pelo ano de 1943, que fez a jornada de trabalho de 8 horas, regulamentada. Isso vem desde 1930, que estão brigando por esses horários. Férias remuneradas, né? A carteira de trabalho, que não existia, veio se conquistando com o passar do tempo. Isso não foi alguma coisa que foi dado a bel prazer. Não, foi brigado, foi feito greve, foi feito lutas, que nem eu falei antes, batalhas campais. Essas batalhas foram lá em Chicago, mas não quer dizer que aqui no Brasil também não teve problemas desse tipo. A promulgação da CLT foi feita na época do Getúlio Vargas, né? O registro de carteira, o salário mínimo, que nem isso não existia, as férias de 30 dias com adicional de 1/3, descanso semanal remunerado, licença maternidade com 84 dias, depois, mais tarde, foi ampliada. Então, tudo conquistas que foram tendo no passar do tempo. Eu estou fazendo um breve histórico, porque esse ano é o ano dedicado ao trabalhador, é o mês dedicado ao trabalhador, desculpa. É o mês dedicado ao trabalhador. Então, nós temos que lembrar das conquistas que nós tivemos. E na hora de qualquer governo que seja,
de querer retirar alguma coisa nossa, nós temos que saber que isso aqui foi luta, foi batalha, e nós não podemos deixar simplesmente chegar e botar a mão grande e querer retirar esse tipo de ganho nosso. Nós temos que dar valor àquelas pessoas que batalharam lá há tempos atrás. Adicional, estabilidade no emprego para a gestante. O adicional que nós agora há pouco discutimos aqui, os 180 dias de licença maternidade. Isso foi uma conquista, não foi dada assim, eu tô de bom humor hoje, eu vou dar para vocês. Não, isso aí foi brigado para conseguir. Não é que o patrão chegou e simplesmente disse agora, a partir da manhã, a minha funcionária gestante ela vai ficar em casa. Não, isso foi uma guerra, uma briga. E hoje nós temos. Estabilidade no emprego, então. Adicional noturno, a hora extra com adicional, as normas de segurança e medicina no trabalho, quantas pessoas tiveram que morrer no trabalho para daí haver uma mudança na regra, uma mudança, ter uma pessoa que vai lá, que vai controlar. Não, aqui é perigoso, aqui tu não pode entrar simplesmente com chinelo de dedo, né, que é a nossa realidade. Aqui tu não pode passar sem ter um capacete. Então são coisas que são trabalhadas, são brigados, e hoje nós temos que levantar isso aí, porque é a nossa realidade, né? Fundo de garantia, mais tarde, que foi em 1966. O 13º salário foi criado em 1962. Não é tão longe assim, se for pensar. A licença paternidade só teve a partir da Constituição, 1988. A redução de jornada para 44 horas semanais foi a partir da Constituição também, foi a partir de 1988. Seguro-desemprego previsto na Constituição também de 88. Então, não é tão longe isso aqui. Faz pouquinho tempo. Nós não podemos deixar isso aqui simplesmente escorrer pelos nossos dedos. Os direitos para trabalhadores urbanos e rurais iguais foi em 1988. A lei do pequeno aprendiz, que a gente fala, mas é a lei do aprendiz, foi em 2000 que começou a existir, integrar o jovem ao mercado de trabalho. Antes não tinha isso aí, tudo bem, a gente diz assim, mas o meu filho trabalhava desde os 8 anos lá na lavoura. Tudo bem, mas ele estudava? E se estudava, qual o tempo de estudo que ele tinha? Quantos anos de estudo ele ia adiante? Quantas pessoas que tu fala ainda hoje que dizem, mas eu fiz só a 5ª série. Se eu tivesse na época, se o pai tivesse incentivado, eu teria feito, de repente, completado o 1º grau. Eu teria feito o 2º grau, né? Então, são coisas que a gente tem que ver. Aprendeu a trabalhar? Beleza, tranquilo. Daqui a pouco tem gente que vai dizer assim, mas os de hoje não querem nada com nada. Estão estudando, né? Estão estudando. Alguns têm o pé de meia. As pessoas que não têm condições de se manter, têm o pé de meia, que lá no final do ano eles retiram o dinheirinho deles. Então, sabe, são tudo coisas assim, que vai melhorando com o tempo. E o estudo é tudo na vida da pessoa. A pessoa sem estudo cada vez é menos. Cada vez ela tem menos condições, ela vai cada vez mais aceitar, daqui a pouco, todas as imposições que os outros querem para ela. E dentro disso aí, dentro do trabalho, dentro da nossa realidade, eu trago para agora. Que hoje nós aprovamos aqui um empréstimo também, que a Rosana falou há pouco. Para que esse empréstimo? Por que foi aprovado esse empréstimo? Então, quando a gente aprova um empréstimo desses aí, que vai ser comprado mais máquinas, que vai ser aplicado em compra de uma área para a indústria, vai ser, daqui a pouco, aberto uma perimetral. O que a gente faz com isso? A gente quer transformar o Estado que a gente diz, o município, o Estado em si, quer se reforçar, quer ficar mais forte. E o Estado estando forte, ele abre a possibilidade para que a agroindústria funcione bem, a indústria funcione bem, o comércio funcione bem. Por quê? Porque vai ter o respaldo desse Estado para algumas políticas que são necessárias, urgente e emergente, para que
esses tentáculos da sociedade cresçam. Crescendo isso, o trabalhador cresce. O retorno vem para o Estado. Então, por isso que eu defendo sempre vou defender o ente público forte. As políticas públicas fortes. Então, a gente tem que analisar muito bem quando vai aprovar. E isso foi uma das questões que eu pensei no momento de aprovar. Porque vai tornar o nosso município mais forte, e o município sendo mais forte, ele vai poder trabalhar melhor a agricultura, vai trabalhar melhor o lazer, trabalhar melhor a educação, trabalhar melhor a saúde, e assim nós vamos desenvolver muito mais o nosso município, aquela pessoa que está aqui. Mudando de assunto, mas não menos importante, gostaria de parabenizar, então, os organizadores dos Jogos Abertos de Verão. A categoria principal, nós tivemos 2 equipes que não são de Três Passos, que vieram aqui pegar o primeiro e segundo prêmio, mas fizeram por merecer, ganharam as partidas, ficaram campeão e vice. Mas também tivemos equipes de Três Passos, e o terceiro lugar foi daqui dos nossos presentes aqui, né, Dauri? Terceiro lugar com méritos. E me somaram ao Dauri, então, já que eu citei o nome dele, e incentivar as categorias de base. Três Passos precisa, mais do que nunca, fortalecer essa parte. Por quê? Porque daí nós vamos tirar os nossos filhos da frente de uma tela. Pode falar com o médico que for. Qual é o maior problema hoje no mundo? Tela. Tela. As nossas crianças não querem sair para fora de casa porque elas têm um computador, elas têm um celular e elas estão na frente da tela. Então, me soma ao Dauri, espero que os organizadores de todas as Copas de Três Passos, em nome do PIV, se precisar da minha ajuda, eu estou me pondo à disposição, quer dizer, vamos trabalhar as categorias de base de Três Passos. Bem ligeirinho, então, a todas as mães presentes, um feliz Dia das Mães, a todas as mães que me escutam, um feliz Dia das Mães, mas principalmente as minhas mães lá de casa, minhas irmãs, minha esposa e principalmente a minha mãe, Dona Eni, feliz Dia das Mães. Nós vamos estar juntos para comemorar domingo. Obrigado.